Procrastinação, a arte de adiar tarefas e postergar responsabilidades importantes, é uma experiência humana universal que tem intrigado e frustrado indivíduos ao longo da história. É aquele irresistível impulso de verificar as redes sociais em vez de enfrentar o prazo iminente ou começar um novo hobby em vez de fazer os afazeres domésticos. Apesar de nossas melhores intenções, a procrastinação muitas vezes se insinua em nossas vidas, levando ao estresse, oportunidades perdidas e potencial não realizado. Os estoicos, incluindo filósofos como Sêneca e Marco Aurélio, estavam profundamente preocupados com a procrastinação, tinham muitas responsabilidades em suas vidas e não podiam se dar ao luxo de procrastinar. Não é fácil superar a procrastinação, já que frequentemente preferimos a gratificação instantânea em vez de fazer um esforço. No entanto, disciplina e superar a procrastinação se complementam. É surpreendente que Marco Aurélio, um imperador romano e filósofo histórico, tinha as mesmas horas no dia que nós temos para realizar seu trabalho e cumprir suas responsabilidades. Ele tinha tempo para ser imperador, governar o mais extenso e poderoso império da antiguidade, ser um filósofo, escritor, cuidar de sua esposa, criar leis, comparecer a julgamentos, liderar exércitos e guiar o povo romano através de uma terrível praga. Ele fez tudo isso mantendo-se justo e evitando vícios ou tentações, nos quais outros imperadores caíram. A chave para o sucesso de Marco Aurélio era que ele sempre tinha uma rotina e desenvolveu hábitos em sua vida que o permitiam superar a preguiça e evitar a procrastinação. No fim das contas, essa é a chave para não procrastinar, ter uma rotina. Marco Aurélio transformou todas as suas responsabilidades em uma parte fundamental de sua vida, assim como precisamos comer, nos lavar e dormir. Ele transformou essas responsabilidades em algo essencial, algo sem o qual não podia viver, cumprindo tudo como uma rotina. Todos os homens sábios, ao longo da história, entenderam, assim como Aristóteles, que somos aquilo que fazemos repetidamente. A excelência, então, não é um ato, mas um hábito. Por exemplo, para Marco Aurélio, o dia começava cedo, em suas próprias palavras. Quando você se levantar de manhã, pense no que é um privilégio precioso estar vivo, respirar, pensar, aproveitar e amar. Não havia tempo para ele ficar na cama. Ele começava o dia escrevendo em seu diário pessoal, dedicando alguns minutos para registrar seus pensamentos e organizar sua mente, relembrando o que era essencial. Em seguida, ele se preparava para enfrentar suas responsabilidades e as pessoas ao seu redor. Ele costumava dizer a si mesmo: as pessoas que você encontrará hoje são rudes, ingratas, insolentes, mal-humoradas e egoístas. Elas se darão importância e esperam que você se curve às suas vontades. Marco Aurélio sabia que não podia deixar essas pessoas afetarem o seu julgamento e a felicidade. Ele tinha clareza de que deveria agir como achasse correto. Após isso, Marco Aurélio começava suas responsabilidades mais importantes. Ele dizia para si mesmo: comece amanhã dizendo a si mesmo: vou encontrar o intrometido, o ingrato, o arrogante, o enganoso, o invejoso, o antissocial. Todas essas coisas acontecem a eles por conta de sua ignorância do que é bom e do que é mal. Como você pode ver em sua rotina, não há espaço para a procrastinação. Já se perguntou como adotar a mentalidade de Marco Aurélio, vencer a procrastinação e se fortalecer mentalmente? Pronto a cultivar bons hábitos? Não se preocupe, pois estou aqui para elucidar 7 dicas que pessoalmente me permitiram evitar a procrastinação. Primeira dica: mude o seu foco. A procrastinação é um problema dos privilegiados. Procrastinamos porque podemos nos dar a esse luxo. Pergunte a alguém que não tem o suficiente para comer se eles procrastinam. A maioria de nós vive vidas relativamente confortáveis. Então, precisamos aumentar nosso senso de urgência,
ao lidar com nossas responsabilidades. Quando procrastinamos e temos um prazo para cumprir nossas obrigações, acabamos fazendo tudo de uma vez à última hora. À medida que o prazo se aproxima, parece que a preguiça desaparece e nos tornamos produtivos, fazendo o que é necessário. Tudo isso acontece devido a um senso de urgência. Estabeleça seus próprios prazos para cumprir suas responsabilidades. Isso aumentará sua urgência para trabalhar e ajudará a superar a procrastinação. Mas como garantir que você cumpra o prazo estabelecido? Por exemplo, você pode conversar com um membro da família ou amigo e dizer que, se não terminar sua tarefa antes do prazo, terá que dar a eles algum dinheiro. Essa punição o forçará a agir antes do prazo que você escolheu. Lembre-se, aumentar o seu senso de urgência é crucial para parar de procrastinar. Segunda dica: reorganize suas responsabilidades. Às vezes, as tarefas que precisamos completar são difíceis ou consomem muito tempo, o que pode nos sobrecarregar ou nos deixar ansiosos, tornando altamente provável que acabemos procrastinando. O que você deve fazer em tais casos? Se eu te perguntasse se você poderia trabalhar por 5 horas sem se distrair, é muito provável que você não pudesse. Mas você poderia trabalhar por 1 hora sem se distrair? Isso é mais provável. Você pode até fazer isso por 5 minutos. Todos são capazes de trabalhar por 5 minutos seguidos. Se aplicarmos essa lógica a tarefas mais longas ou mais difíceis, ou seja, se as dividirmos em partes menores e nos concentrarmos em cada parte como uma tarefa única, mais curta e mais gerenciável, provavelmente nos ajudará a lidar com nossas responsabilidades de maneira mais eficaz e evitar a procrastinação. Terceira dica: evite distrações de baixo nível. Geralmente, quando procrastinamos, as ações que substituem o que deveríamos fazer são distrações de baixo nível. Quando digo distrações de baixo nível, quero dizer perder tempo fazendo algo que não acrescenta nada às nossas vidas. Além disso, perceba que você sofre porque, lá no fundo, sabe que deveria estar fazendo algo diferente. Além de não fazer nada, você também não aproveita totalmente essa distração. Você não a aproveitaria mais mesmo se a fizesse depois de terminar suas responsabilidades. Em segundo lugar, mude a ordem das ações, trabalhe primeiro e depois divirta-se. Quarta dica: dê o primeiro passo. Todo procrastinador sabe que a parte mais difícil é sempre começar a tarefa. Uma vez que você comece, já superou a parte mais desafiadora. Force-se a começar. Não pense em quanto tempo levará para terminar a tarefa. Não pense em terminar toda a dificuldade do que você precisa fazer. Apenas comece com o primeiro passo. É o mais difícil, mas o mais importante, e lhe dará o impulso para continuar com o segundo, terceiro e quarto passos. Ser um procrastinador também tem suas vantagens aqui. Uma vez que você começa, não vai querer parar, porque sabe o quão difícil é recomeçar ou retomar de onde parou. Quinta dica: use a regra dos 5 segundos. Relacionada ao ponto anterior, uma das estratégias que uso em minha vida diária para dar o primeiro passo é a regra dos 5 segundos. Essa regra, como o nome sugere, envolve contar de 0 a 5 e, quando você chega a 5, começa a tarefa. A ideia é limpar sua mente e não pensar em nada, apenas começar. Conte até 5 e comece sem hesitar. Pessoalmente, esse truque me ajuda muito na vida. Sempre que quero fazer algo que me incomoda, conto até 5 e, sem pensar, simplesmente faço. Sexta dica: use a técnica Pomodoro. A técnica Pomodoro é um truque para dividir seu tempo de trabalho em porções mais acessíveis, tornando mais fácil enfrentar suas tarefas. É mais difícil começar a trabalhar se você acha que tem 5 horas de trabalho pela frente. Mas se dividirmos esse tempo usando a técnica Pomodoro, fica mais gerenciável. A técnica Pomodoro envolve trabalhar por 25 minutos seguidos e depois fazer uma pausa de 5 minutos. Isso é chamado de um Pomodoro. Após 4 Pomodoros, faça uma pausa de 20 minutos e repita o processo.
Todos são capazes de trabalhar por 25 minutos seguidos. Se percebermos que fazer 4 pomodoros significa que trabalhamos por 1 hora e 40 minutos com foco total, seguido de uma pausa de 20 minutos, focar em 1 hora e 40 minutos de trabalho contínuo é desafiador. Provavelmente nos distrairíamos e talvez nem começássemos porque acabaríamos procrastinando. Mas com esse truque, você pode enfrentar o trabalho em segmentos de 25 minutos, algo que todos podem fazer com 100% de produtividade. 7ª dica: elimine distrações. Nosso cérebro sempre busca o caminho mais fácil. Se você tem o seu celular perto de seu local de trabalho, um videogame ou qualquer coisa que possa distraí-lo, você deve remover todas essas distrações do seu ambiente de trabalho. Crie um ambiente que torne a procrastinação difícil, para que a única coisa que você possa fazer seja completar sua tarefa. Comece identificando quais coisas estão impedindo você de fazer seu trabalho, e assim que descobrir o que são, remova-as de seu local de trabalho para que a procrastinação não seja fácil. O que você acha dessas dicas para evitar a procrastinação? Aguardo seus comentários. Se achou isso útil, deixe um gostei para alcançar mais pessoas com essa filosofia. Se quiser acompanhar mais conteúdos, inscreva-se e ative o sino de notificações. Espero que este vídeo tenha sido tão enriquecedor para você quanto foi para mim. Abraços e até a próxima.